Bom dia, vamos iniciar mais uma semana com a graça do nosso Deus e essa semana pretendemos continuar as nossas meditações diárias na preciosa, na bendita palavra do nosso Deus. Nós vamos ler hoje o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao longo desses dias, nós aprendemos o quanto nós somos pecadores e vimos também que o pecado nos separa de uma forma tão grande do nosso Deus. Cria um abismo entre o homem e Deus, pois Deus é justo. Por fim, nós vimos a solução para o nosso problema, que esta solução se encontra na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para salvar todos aqueles que creem nele. Mas uma pergunta feita por muitas pessoas é a seguinte: então, se Deus é amor, como acabamos de ler em João 3:16, por que existe a condenação eterna, como aprendemos também pela palavra de Deus? A resposta está na própria palavra de Deus. Vamos juntos ler o verso 36 desse mesmo capítulo do Evangelho de João. João 3:36 está escrito assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Perceba que a condenação não acontece porque Deus deixou de oferecer a salvação. Muito pelo contrário. Deus amou ao mundo de uma maneira tal, de uma maneira singular, incomparável, a ponto de enviar o seu próprio Filho para salvar os pecadores. Mas também esse mesmo Deus, que é amor, ele não força ninguém a recebê-lo. Cada pessoa é chamada a responder individualmente a sua palavra, ao Evangelho, a chamada da salvação. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou em João 3:18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O homem não se torna condenado ao rejeitar o chamado à salvação, o chamado a Cristo. O homem já nasce neste mundo, nessa condenação, nessa situação de condenação, ele nasce condenado. Ou seja, é o fato de crer em Cristo que tira o homem da condição de condenado. O fato de rejeitá-lo simplesmente faz com que essa pessoa continue da forma com que veio a este mundo. Isso significa que não existem muitos caminhos para Deus. Vimos que obras não nos salvam, religião não salva. Nada que possamos fazer das nossas próprias mãos é capaz de nos salvar, pois a Bíblia é clara, nos mostrando que existe um único Salvador, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Talvez você ainda pergunte: então Deus deseja que algumas pessoas se percam? A resposta da Bíblia é clara: não. Não, Deus não deseja que ninguém se perca. Deus deseja que todos se salvem. O texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz que Deus não quer que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Há uma ferida no coração de Deus, e Ele olha para todos os pecadores deste mundo com grande amor, desejando a sua salvação. A Bíblia nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus é que este se arrependa e mude os seus caminhos. Em 1 Timóteo, capítulo 2:4, nós aprendemos que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da plena verdade de Deus. A maior prova desse amor foi quando Deus enviou seu próprio Filho para morrer na cruz pelos pecadores. Por isso, quem rejeita a Cristo, rejeita o único meio de salvação que Deus providenciou. Querido ouvinte, Deus coloca diante de cada um de nós um convite. Em Deuteronômio 30:19, ele diz: escolhe, pois, a vida. Entre o caminho da morte e o caminho da vida, escolhe, pois, a vida. E esta vida é encontrada somente em Jesus Cristo. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, arrependa-se dos seus pecados, confie no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e receba a vida eterna que Deus oferece gratuitamente pela sua graça. Que Deus nos abençoe a todos.